Antes de você começar a ver esse conteúdo, primeiro você se inscreve aqui no nosso canal. E também curta e compartilha com seus familiares, com seus amigos. E aproveita também para clicar aqui no sininho para que você possa receber todo o conteúdo que eu vou postar durante a semana. Olha, esse tema de ansiedade e depressão é o tema do momento, né? Ansiedade, principalmente, né? A questão da ansiedade e da depressão, elas hoje estão muito ligadas a um imediatismo, principalmente nos jovens, né? O jovem, com esse contato aí profundo com a internet, após a globalização, muita informação, olha a vida do outro e pensa que a vida do outro é espetacular, de acordo com aquilo que ele vê nas redes sociais. O jovem quer que tudo aconteça para ontem, né? Tem muitos jovens, que isso é uma coisa assustadora, né? Muitos jovens falando em tirar a própria vida, né? Às vezes eu escuto pessoas de 20 e poucos anos dizerem assim, não vale mais a pena viver. Isso é uma coisa muito séria, né? Isso está muito recorrente entre os jovens, inclusive o suicídio vem acontecendo por questões desse jovem que não encontra o lugar dele e que quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. Tem um termo que a gente usa muito academicamente, que esse momento é um momento transatlântico. O momento transatlântico é aquele em que você olha um navio lindo iluminado lá longe, cheio de informação, mas ele navega no raso ali, quando está perto de você. E assim é que está um pouco a questão do jovem. E aí, o que é jovem, né? Vale a pena a gente ressaltar isso. Antes a gente dizia que uma pessoa jovem, ela estava ali até os seus 30, né? Hoje a gente tem algo que diz assim, existe o adulto jovem, né? E existe o velho jovem. É aquele cara que passou dos 30, dos 40 e que ainda não sabe quem é ele. E a depressão, ela se instala muitas vezes velada. Às vezes as pessoas têm um certo equívoco em pensar que depressão é algo que a pessoa tem que estar lá caída dentro de um quarto escuro, mal. Sim, existe isso, né? Existem as depressões graves em que a pessoa não quer sair de onde está, dentro do seu quarto, fica mal, fica doente, não toma banho, não quer entrar em contato com o mundo, mas existem as depressões veladas, silenciosas, que se escondem por detrás de um monte de coisas que vão acontecendo na vida dessa pessoa. Como é que a constelação familiar pode atuar nesse campo, né? Quando se fala em depressão e ansiedade? A gente precisa trazer o que está por detrás desse pano de fundo da depressão. E muitas vezes as pessoas vivem situações de depressão e ansiedade por algo que aconteceu no seu passado, principalmente ligado ao seu pai ou à sua mãe. É quando o jovem, principalmente, né, e a gente carrega dentro da gente a nossa criança, né? Aquela que sempre pensa que pode salvar o pai e a mãe. A gente tem esse senso de salvadores dos nossos pais. É algo que a gente traz desde a infância. E aí algo acontece na minha vida, ou aconteceu lá atrás, que eu sei ou que eu não sei. E eu começo a vivenciar dificuldades aqui no meu dia a dia. E eu vou ficando enfraquecida, ou eu vou ficando adoecida, eu começo a fazer doenças no meu corpo, eu começo a ter erupções na minha pele, eu começo a ter questões digestivas, eu começo a sentir uma febre que eu não sei de onde que vem, né? Inclusive, as síndromes do pânico, elas são todo um processo depressivo, né? Começa com algo no corpo, e aí começa a dar ansiedade, a ansiedade vai trazendo aquele aperto que dá no peito, e algumas pessoas pensam até que estão infartando, né? E aí vão procurar um médico ou uma emergência, e aí a gente dá um calmantezinho, e a pessoa relaxa, né? A síndrome do pânico, ela é aquela confusão interna, são muitas sinapses neuronais que vão acontecendo ao mesmo tempo, é onde você sente frio, calor, então tudo está muito interligado. E também está muito ligado a tudo que a gente vem vivendo aqui, principalmente no nosso país, né? O mundo está passando
por esse momento, né? O mundo está passando por uma crise interna que as pessoas não estão sabendo lidar. E eu acho que tem uma geração, né, que talvez sejam as pessoas que estão até os seus 35 anos, né, não viveram crises como as que nós viemos vivendo até aqui, né? Tantas dificuldades como a gente vem vivendo até aqui. E essa falta de contato com dificuldades faz com que às vezes o indivíduo não consiga ter aquele jogo de cintura. Aquele, vamos lá, vamos se virar nos 30, vamos fazer alguma coisa acontecer, então não tá bom aqui, vamos embora ver como é que é. Muitas facilidades foram chegando para o mundo moderno, que foram afastando as pessoas, talvez, de entrar em contato com as suas dificuldades. E tem uma outra coisa muito importante. Papais e mamães, a partir dos seus 40, 45 anos, às vezes olham para os seus filhos e falam assim: meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Meus filhos não vão ter as dificuldades que eu tive. Eu vou dar para os meus filhos tudo que eu puder dar. E aí o que eu faço com isso? E isso é uma questão, inclusive, que a gente olha muito em constelação familiar. Quando eu dou demais, quando eu ofereço muito, quando eu abraço demais ali os meus filhos e essa geração que veio depois de mim, e quando eu não permito que eles entrem em contato com a dor e o sofrimento, eu penso que eu estou fazendo algo bom, mas na verdade eu estou enfraquecendo essas pessoas. E em muitos momentos eu estou tirando inclusive a dignidade deles. E aí acontece um fenômeno em constelação que está ligado à lei do equilíbrio, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, né? O tomar é algo ativo. Se eu não tomo de papai e de mamãe algo que eles algo que veio do sofrimento também, algo que veio da dor, eu não sei entrar em contato com a dor e o sofrimento, porque eu fico sempre ali naquele olhar da proteção, o que vai acontecer é que eu vou ter que ir embora, muitas vezes, para buscar a minha dignidade em outro lugar. São às vezes os filhos que vão ser os excluídos, eles vão se excluir das famílias. Ou porque eles vão criar situações difíceis de conflitos para poder ir embora, buscar sua dignidade, ou às vezes aquele pai e aquela mãe que dão tudo, né? E aí eles dizem assim: meu Deus, por que o meu filho ou a minha filha tá vivendo essas dificuldades e quer ir embora e me ataca e me agride se eu dou tanto, né? E aí a lei do equilíbrio, ela diz assim: aquele que dá muito e o outro que recebe demais, às vezes ele sente raiva ao invés de sentir agradecimento. E essa raiva faz com que ele precise sair do sistema para ir buscar a dignidade dele, porque ele não consegue devolver. E aí a gente pode falar assim: nossa, mas isso é uma ingratidão. Algumas pessoas não têm essa capacidade de devolver um pouquinho só. Elas pensam, elas olham para um papai e a mamãe enormes, poderosos, e elas ficam pensando assim: nossa, eu não consigo dar tanto de volta. Não é possível para mim. Então eu sinto raiva, e essa raiva às vezes é inconsciente, e é isso que me leva às vezes a um processo depressivo, e eu preciso partir para ir buscar quem sou eu. Então o que a constelação familiar ajuda nesses momentos? A trazer para você um olhar de que papai e mamãe são maiores, sim, né? Pais dão, filhos recebem. E como é que você pode devolver para os seus pais todo esse carinho, esse amor em excesso, todo aquele dar que eles trouxeram para você? Você vai ter os seus filhos, ou você vai ter a sua própria vida e as pessoas que vieram depois, e aí sim você vai poder doar. E a gente traz equilíbrio dessa forma, traz entendimento do porquê que isso acontece muitas vezes. E como é que a gente faz isso? Mostrando para você que atrás do papai e da mamãe existiram papais e mamães. E atrás deles outros papais e mamães. Então é toda uma história que vem vindo, que às vezes vem se repetindo, e que o meu pai e a minha mãe passam para mim por amor, porque sempre tudo é por amor. Hellinger nos coloca sempre em contato com isso. Tudo que a gente faz é por amor. Isso é muito parecido, inclusive, na programação neurolinguística, com a intenção positiva por detrás de todos os atos. Todo ato
tem por detrás uma intenção positiva para o autor da ação. E aí, as questões ligadas a depressões, ansiedade, síndromes do pânico, elas vão se dissolvendo. E vai ficando mais fácil para aquela pessoa entrar em contato, às vezes, com ela própria, com a negação que ela faz dela própria, muitas vezes, né? Não quero ser igual a eles. Às vezes a depressão, ela vem muito por algo que eu crio dentro de mim, que diz assim, eu não quero ser igual a eles. E quando eu começo a negar aquelas duas pessoas que me deram a minha vida, meu pai e minha mãe, por pior que eles tenham sido, eu vou ter que buscar um caminho mais difícil para trazer eles para dentro de mim. Às vezes a gente vai por bons caminhos, mas como para a alma, né, não tem certo e errado, tem uma compensação, a alma vai trazendo. E aí vão vindo as dificuldades, as ansiedades, as depressões. É isso que a gente traz para reconciliar, principalmente internamente.